Aleluia. Isaías capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei os montes, derrubarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Só quem tem esse Deus dá um brado de vitória aí, irmão. Amém? Pode sentar. A irmã louvou o hino. Não há ferrolho. Porque quando você sai da sua casa e você tem no seu coração o desejo de buscar ao Senhor, quando você entra por aquela porta, Deus ele já fala com você no hino. Às vezes até no olhar do irmão. E Deus ele falou profundamente comigo quando assim que eu cheguei. Assim que eu cheguei, Deus já falou dessa forma: olha, tem portas, tem ferrolhos que precisam ser destruídos. Agora o grande problema é que tem pessoas que querem que essas portas e esses ferrolhos caem por terra, estando com a vida de qualquer jeito, estando de qualquer forma, sem ser fiel no dízimo, na oferta, sem ser fiel com palavras. Tem gente que até é fiel em dízimo, oferta, mas a boca só profere palavrões. A aliança é simplesmente em alguma coisa, não em todas as coisas. Deus ele precisa que você tenha um compromisso com Ele por completo. Por completo. Fala para o irmão, por completo. Porque não tem como, irmão. Às vezes, preste atenção nisso. Alguém chega na sua casa, alguém muito querido, um parente, um pastor, um obreiro, e de repente você está naquele dia em que você está tristonho, em que você está cansado, cansada, mas você não lavou a casa. A pia tem louça de 2 dias. Tem toalha molhada em cima do sofá. Roupa por passar em cima do sofá ou numa cadeira no canto. E quando a pessoa chega na casa, quando entra, a primeira coisa que a pessoa fala é: não repara a bagunça não. Não liga para a bagunça não. E no mundo espiritual é da mesma forma, igreja. No mundo espiritual, para que o Espírito Santo faça morada em nossa vida, é preciso ter a casa limpa, é preciso ter cada móvel no seu lugar, preparado, organizado, limpo, não ter louça suja na pia, porque Jesus ele não quer simplesmente ser um convidado, ele quer fazer morada na tua vida. E as pessoas têm se enganado nesses últimos dias. Existe uma falácia no mundo gospel, que Deus ele só quer o teu coração. Que conversa fiada! Deus ele quer você por completo.
Deus, Ele quer você por completa. Deus, Ele não quer você pela metade de forma alguma. Ele precisa da tua casa limpa 100%. A Deus, Ele só quer o seu coração. Que conversa fiada. Por isso que a pessoa, Jesus, então fica só no meu coração. Fica só no cômodo, fica só na sala, Jesus, mas o quarto está pecado. Fica só na sala, Jesus, mas o banheiro está podre de imundícias. Fica só na sala, Jesus, mas a cozinha tem ratos espirituais malignos, baratas. É preciso se colocar na condição de servo, na condição de serva. Deus não quer você pela metade coisa nenhuma. É preciso ter um compromisso com Ele. Ah, mas todo mundo quer a bênção, mas não quer ter um compromisso com aquele que é dono da bênção. Não quer ter um compromisso com aquele que é o abençoador. Irmão, escute isso. A promessa de Deus ir adiante, destruindo portas, quebrando ferrolhos, é para quem tem um compromisso com Deus. Porque quando começa a palavra, diz assim: diz o Senhor a seu ungido, a algo de particular, seu, é dele. Ao seu ungido, que ele segura pela sua mão direita, irmão. Ou você sai aí na rua pegando na mão de qualquer pessoa? Você pega na mão de um estranho, igreja? Você só pega na mão de quem você tem intimidade, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão ou irmã, ou do teu filho, talvez de um amigo, mas Deus, Ele está falando que Ele quer pegar na tua mão e quer te levar a lugares grandes, lugares altos, coisas tremendas na tua vida Ele quer fazer. Escute isso, irmão. Ah, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. As bênçãos do Senhor, sim, vão estar sobre a tua vida, mas são compromissos terrenos, são bênçãos que vão ficar aqui, irmão. Tem pessoa que acha que entregar o dízimo ou oferta vai conduzir ao céu, com a vida toda errada, com a casa toda suja. Por que o Senhor está falando isso? Sim, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está escrito que: acaso não sabeis que vós não sois de vós mesmos, que vocês são templo do Espírito Santo? E o que é templo, irmão, senão a casa do Senhor? Nós somos a casa do Senhor, irmão. E o Senhor, Ele não mora em um lugar sujo. Precisamos estar com o nosso coração limpo. Aí você fala assim: o pastor está falando no coração, sim, mas eu estou falando não dessa bomba, esse músculo que tem em nosso peito. Eu estou falando aqui, o verdadeiro coração, aonde Deus faz morada. Levanta seu dedinho, profeta, para o alto. Vai, irmão, vai, levanta. Com todo respeito, aponta aí para a fronte do irmão e fala: Deus quer fazer morada, é aí, irmão, ó. É nesse coração aí, irmão. Entenda isso. Um dia desse eu estava pregando, ensinando isso para até um obreiro numa determinada congregação, e ele disse: não, pastor, Deus faz morada é aqui. Eu falei: é mesmo, irmão? Então, quando há um transplante de coração, vai tudo de um corpo para o outro? A consciência vai tudo? Não, irmão, Deus, Ele quer fazer morada aqui, ó. Romanos 12: não vos conformeis com este século, com este mundo,
O mundo ele quer te enganar. Ele quer fazer você entender que você sozinho vai conseguir alguma coisa. Você não vai conseguir nada sozinho. Quer a maior prova disso, irmão? No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo de número 15. Deus, ele aparece para Moisés, porque Deus ele falava com Moisés, era de face a face. Fala assim: Moisés, esse teu povo aí, eu quero que você pegue ele e os conduza até a terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Moisés, quando recebe isso, ele indaga, ele cria uma dúvida dentro do coração dele, e ele fala assim: mas espera aí, meu povo? Senhor, esse povo é teu. Foi o Senhor que resgatou ele do Egito. Senhor, foi o Senhor que abriu o mar vermelho. Foi o Senhor que operou grandes coisas. Como é que o Senhor fala que esse povo é meu? Você sabe o quê? Porque Moisés tinha uma intimidade com Deus. Deus pegava pela mão direita de Moisés. Você está entendendo, igreja? Moisés, ele tinha a sua casa limpa. Ele tinha a sua casa limpa. Mas Deus continua falando: você vai levar então Deus. Senhor, tem uma condição, Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não dou um passo para frente. Eu não dou um passo. Como que eu vou sozinho? Eu não posso ir sozinho. E tem tanta gente pensando que vai chegar em algum lugar sozinho. Pessoas que querem fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Pessoas que querem fazer a obra de Deus falando palavrão, fofocando, mentindo, falando mal do irmão. Fake news, né? É o pecado do momento, fake news. Tendo uma vida mentirosa, cobiçando a mulher do próximo, cobiçando o marido do próximo, fazendo tudo de errado e achando que está na presença de Deus, abafando. Moisés, ele tinha esse entendimento, que ele não iria a lugar algum sem a presença de Deus. Se Deus não fosse a sua dianteira, ele não daria um passo. Eu quero que você tenha esse entendimento nessa noite, que você fale para Deus: Senhor, eu não vou dar um passo se não for com a tua presença, se não for com a tua presença na minha vida. Irmão, no livro de Josué, capítulo 7, escute isso. Deus dá uma ordem e fala: olha, desce até a cidade, pega o exército e destrói aquela cidade. Escute isso, igreja. Josué então ele convoca ali alguns soldados, aqueles melhores, e diz: ó, vai até a cidade, e eu quero que vocês espionem lá, para saber como é que é a cidade. E Jesus ele disse isso: qual o general que indo à guerra, primeiro não se assenta e vê o que ele vai precisar para aquela peleja, amém? Josué, ele tinha a casa em ordem, a casa limpa. Josué, então envia esses espias até lá. E os espias chegam lá e começam a olhar e falam assim: vai ser fácil, vai ser moleza, vai ser tranquilo. O povo nem parece guerreiro, cidade pacata. E além de tudo, nós temos o Senhor dos exércitos ao nosso lado. Além de tudo, o Deus dos exércitos está do nosso lado. E sabe o que aconteceu, igreja? Eles chegaram até Josué e Josué perguntou: como é que é lá? E eles disseram: não precisa do exército todo não, Josué. Não.
é moleza. 2.000 homens conquista a cidade. 2.000 homens somente. E foram os 2.000 homens. E a Escritura nos ensina que aqueles 2.000 homens foram humilhados. Aqueles 2 homens saíram daquela cidade escorraçados. Aqueles 2.000 homens saíram fugindo daquela cidade. A tal ponto que dentro da cidade 36 homens morreram ao fio da espada. Eles fugiram, mas o exército daquela cidade pequena, que aparentemente era fraca, perseguiu os homens de Deus e quase exterminaram os 2.000 homens. Josué fica sem entender. Como? Porque Josué, querido, ele era aquele servo que era colado com Moisés. Imagina isso, irmão. Você ser jovem e você vê 10 pragas destruindo a nação. Você sendo jovem e você vê um mar se abrindo e as pessoas passando pelo meio a pés enxutos. E quando o povo acaba de passar, o exército inimigo entra, o mar se fecha e aquele exército falece, morre. Passando tudo isso, aquele jovem vê águas amargas sendo transformadas em água mais límpida e doce ou mineral daquele lugar. Aquele jovem vê um certo homem chamado Moisés orando porque não tem comida e Deus manda comida do céu. Aquele jovem, ele também era íntimo de Deus. Josué, ele era íntimo de Deus como Moisés. Ele não entende como assim, porque tem hora na nossa vida que nós precisamos descer do salto alto. Tem hora que é preciso descer do pedestal, irmão. Porque tem gente que mesmo no erro pensa que está abafando. Tem gente que mesmo no erro pensa que está em santidade. E eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, é difícil. A Bíblia diz no livro de Provérbios: corrige um sábio e ele vai ficar mais sábio ainda. Corrige o insensato e mais insensato ele vai ficar. Porque é algo de intimidade. É você que tem que entender o que eu preciso mudar, Senhor. Porque é muito fácil o pastor apontar erro. Misericórdia, irmão. Se eu tivesse essa autoridade de apontar erro aqui, ia ser uma metralhadora giratória aqui. Porque é fácil apontar erro. É muito fácil apontar erro. Mas você que tem que identificar o teu erro. Mas aquele que tem a casa limpa, aonde o Espírito Santo faz morada, ele, peraí, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada aqui. Porque esse Deus nunca perde batalha. Esse Deus, ele não é derrotado de forma alguma. E a promessa era de estar conosco. Por que nós perdemos a guerra? Ou a batalha, melhor dizendo. E ele vai para o joelho. E ele vai falar diretamente com aquele que tudo pode, com aquele que tudo é, com aquele que tudo faz. E Deus começa a falar com ele dizendo: olha, aconteceu isso porque Israel pecou. Israel colocou a mão naquilo que não era dele. Sabe por quê? Porque numa batalha anterior, onde o exército de Israel tinha saído vencedor, um certo varão chamado Acã, ele pegou utensílios, aonde Deus disse: eu não vos contamineis. Não é para pegar nada daquele lugar que vocês conquistarem, é para destruir tudo. E eu peço uma pequena licença aqui para falar algo. Que Deus, Ele vai apontar algo para alguém aqui nessa noite, que dizendo: olha, tem alguém aqui que Deus
está falando: olha, entrega, devolve, abra mão disso que você está fazendo. Isso não é teu, isso não te pertence. Abra mão. E isso pode te conduzir à derrota, isso pode te conduzir ao fracasso. Você está entendendo? Porque Deus, Ele está falando com você. Eu posso ouvir um amém por isso, igreja? Amém. O povo pegou aquilo que é impuro, e Deus dá ordem para Josué lançar sorte sobre tribo por tribo, casa por casa, até onde chegou Acã. E a Escritura diz, meus irmãos, que a família dele foi dizimada por completo. Acã nessa noite representa pecados que estão te impossibilitando que portas e ferrolhos caem na tua vida. Amém? Você está entendendo isso, irmão? Você precisa falar com Deus para que Deus lhe mostre. Você nessa noite quer ser sábio ou você quer ser insensato? Você nessa noite quer crescer na graça e no conhecimento, ou você quer ficar do lado da esquerda, aonde haverá sofrimento e ranger de dentes? Você está entendendo, irmão? Se o Senhor não for comigo, eu não vou dar um passo à frente. Josué, ele presenciou tudo isso que Moisés passou na vida dele. E assim aconteceu. Quando eles retornaram, logo após terem tirado o pecado de Acã, terem tirado toda a imundícia, logo após eles terem deixado a casa limpa, eles venceram a guerra, eles venceram a batalha, porque nada mais estava lhes prejudicando. E é isso que você precisa entender nessa noite, né? Na ceia o pastor sempre prega que examinai a vós mesmo, porque isso é você e Deus. Sabe aquele pensamento pecaminoso? Pode ser um pecado de Acã na sua vida, pode ser a capa que esteja te prejudicando e não permitindo que você consiga ter a graça de Deus por completa na sua vida. Porque a palavra Ele vai à frente, à dianteira, quebrando ferrolhos, portas. Você está entendendo isso, irmão? Então, em nome de Jesus, no livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 e 20, lá está escrito assim, no 20, mais precisamente, ele diz que estaria conosco todos os dias. Mas conosco quem? Com aquele que se coloca na posição de servo. Assim como diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza. Então só você que está entendendo essa palavra, fique de pé, em nome de Jesus. Conserte a sua casa, irmão. Limpa a sua casa. Salmo 24 diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem o coração puro e tem as mãos limpas. Então deixa o Espírito Santo fazer uma limpeza na sua vida. Deixa Ele entrar na sua vida. De repente você vem lutando há tanto tempo e você não tem conquistado. É preciso entender o não de Deus. Porque é fácil ouvir o sim. Senhor, posso fazer isso? Pode. Mas e por que às vezes o não? Porque o sim pode te atrapalhar. Porque o sim na hora errada te atrapalha.
Por que você acha que tem crente que entra na igreja? Escute isso aqui, irmão. Tem crente que passa 10 anos na igreja, ninguém vê nada na vida dele. Eu estou te dizendo nada financeiramente. Ele é um irmão de oração, de fé. Mas a pessoa olha, às vezes não troca de carro, a casa é a mesma. Aí às vezes entra alguém, e coisa de 2, 3 meses é carro novo, é casa linda. Aí ele sai. Mas aquele que é de oração, aquele que continua aqui na igreja, você sabe por quê? É porque Deus tem projeto na vida dele de salvação. Você quer um projeto de salvação ou um projeto momentâneo? Não é só ser salvo no momento, é ser salvo para a vida eterna, irmão. Amém? Então não dê um passo se não for com Deus. Amém? Bota a mão no seu coração. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Aleluia, Pai. Aqui estão os teus filhos e filhas. Meu Deus, com o único intuito de seu coração, te servir. Por isso que eu te peço, meu Deus, entra na vida deles agora. Assim, meu Senhor, como houve aqui o exemplo da casa, te peço, meu Deus, que o Senhor faça uma varredura do alto da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor, meu Deus, entre no quarto, na sala, no banheiro, na cozinha, na área. E digo isso espiritualmente, Jesus. Não deixa nenhuma sujeira, Senhor. Até mesmo, meu Deus, aquele resquício, aquela poeirinha, meu Deus, finíssima sobre o móvel, tira
Porque essa pessoa, esse irmão, essa irmã precisa, meu Deus, ter um encontro verdadeiro contigo. Precisa, meu Deus, ser arrebatado na tua presença. Precisa ser cheio. Precisa, meu Deus, ser impactado pela tua glória. E vai limpando, Jesus. Se Deus disser não, se Deus disser sim, Deus poderoso. Irmãos, tem um irmão aqui que precisa de uma oração aqui à frente. Diz que não consegue, mas Deus fala: você consegue? Vem aqui na frente, eu quero fazer uma oração por você. Oh, Deus, Tu és um Deus que sabe, que conhece, que penetra no mais íntimo do ser humano. Oh, aleluia, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Abra o seu coração. Eu aprendi, Deus poderoso. Senhor, esse irmão, esse teu filho, Jesus, que tem se sentido sem força, meu Deus, para dizer não ao pecado, que tem, meu Deus, escondido algo em sua vida particular, assim como Acã. Que o Senhor, meu Deus, dê força para que, meu Deus, através dessa oração, que esse mal seja quebrado, que essa força espiritual maligna possa ser destruída na vida dele. Esse espírito maligno que o faz sentir desejos imundos, que o Senhor, meu Deus, possa arrancar dessa vida, e que o Senhor possa preencher essa casa com a tua presença, com o teu poder majestoso, porque tu és, ó Senhor Deus, aleluia, o bálsamo de Gileade. Tu és a nossa rosa de Sharon. Tu és o desejado das nações. Tu és o sal. Tu és tudo que o homem precisa e almeja, meu Deus, para conquistar tudo aquilo que ele precisa. Portanto, Espírito Santo, nessa noite, conceda vitória a cada irmão, conceda vitória a cada irmã, Senhor, porque eu sei que para aqueles que se colocarem na posição de servo, para aqueles que se colocarem na posição de serva, o Senhor irá destruir as portas e os ferrolhos, e vai entregar, Senhor, os tesouros das escuridades, tudo aquilo que está em secreto para os teus filhos. Só você que crê nisso, dá glória a Deus e uma salva de palmas para esse Deus todo poderoso, em nome de Jesus. Amém, missionário. Deus abençoe.